Temos mais um encontro sobre o outro lado do crédito, especificamente na parte que fala da retórica moral da dívida. Nós damos uma continuidade à discussão. Por que os brasileiros aceitam pagar parte dos R$ 600 do auxílio emergencial durante a pandemia a dívidas antigas, cobradas de maneira intensiva por empresas de recuperação de crédito, como noticiado pelo Valor Econômico em agosto de 2020. A nossa hipótese é, em primeiro lugar, existe uma grave disfunção disso, porque a cobrança do auxílio emergencial para dívidas antigas não mantém empregos hoje e não mantém qualidade de vida hoje. Então, desses R$ 600, a divisão com o pagamento de dívidas antigas pode indicar para a maior parte das famílias menos comida na mesa, menos remédio nas prateleiras, menos pagamento pontual dos aluguéis, menos pagamento das contas de serviços públicos. Porém, o enfoque aqui é: por que, num momento de crise tão grave, alguém aceita voluntariamente ter menos o que comer, ter menos remédios caso haja necessidade, correr a possibilidade de não pagar o aluguel ou deixar de pagar uma dívida presente para quitar uma dívida futura? Nós analisamos essa pergunta com base em um dos textos escritos por mim, chamado Crédito e Caráter, uma análise do discurso moral, publicado em 2016 na Revista do Direito do Consumidor. Esse texto tem como epígrafe uma frase de um sociólogo italiano chamado Maurício Lazarato, que diz que os conceitos morais de bom e mal, confiança e desconfiança, são então traduzidos apenas por solvência e insolvência. Essa frase faz parte de um livro escrito em francês e traduzido para o inglês, chamado A Construção do Homem Endividado, que se baseia grandemente nas aulas de Michel Foucault, no Collège de France, sobre o nascimento da biopolítica e sobre como alguns elementos externos são capazes de moldar fisicamente os agentes que recebem a mensagem opressora, neste caso, da condição de endividado. Uma busca por imagens sobre o que seja visualmente identificado como endividado vai revelar padrões muito semelhantes. Angústia, palidez, medo, surpresa, culpa, altamente presente nas relações entre casais e na expectativa de que a pessoa endividada se torne uma pessoa apática ou agressiva, o sentimento de sufocamento e a falta de clareza sobre como o processo de endividamento começou. A literatura descreve que as pessoas endividadas, atendidas em centros de ajuda e proteção em países estrangeiros, não sabem qual é normalmente o tamanho da sua dívida, como a dívida começou, não têm um plano de como suprimir, choram com grande facilidade e caracterizam-se, portanto, fisicamente como o sujeito endividado na predição de Foucault, de muitas décadas atrás, atualizada por Maurício Lazarato. Voltando à pergunta orientadora, por que alguém abre mão de parte de seus R$ 600 durante a pandemia para pagar uma dívida antiga? Primeiro fator, a construção ideológica do nome limpo. A expectativa de que existe uma valoração moral em possuir pela primeira vez um valor
não esperado recebido como auxílio emergencial da dívida da pandemia e não destiná-lo ao pagamento da dívida. De modo que existe difusa a percepção de que qualquer recurso extra deve ser destinado para o pagamento da dívida, porque isso limpa o nome e purifica o ato do devedor. A abordagem insistente e intimidatória das empresas de cobrança, e agora a gente abre uma chave de diálogo para a economia comportamental e para a expectativa de que quanto mais insistência haja, maior a chance de alguém, numa situação especialmente vulnerável, causada pela pandemia, consinta em abrir mão do que pode representar a sua qualidade de vida para o pagamento de uma dívida pretérita que, na maior parte das vezes, não representa nenhum risco concreto, porque as dívidas normalmente cobradas pelas empresas de recuperação são dívidas que foram feitas sem garantias, de modo que não existe o risco de perder um imóvel, de perder um carro, ou de perder algum outro bem pelo não pagamento dessa dívida, especialmente no momento da pandemia. Terceiro fator muito importante: existe uma completa omissão do contexto econômico e de trabalho que promovem a situação de endividamento. Então, o que normalmente existe é o super destaque para as características individuais do devedor, em que ele deve pagar, e uma supressão dos motivos pelos quais o Brasil tem o equivalente a uma Itália de população endividada, com muitos milhões nesse contexto. Eu reproduzo agora para vocês parte de um material didático destinado à formação de atendentes de telemarketing, que é descrito no artigo Crédito e Caráter, uma análise do discurso moral, com o objetivo específico de mostrar como não é neutra a oferta de crédito e como a oferta de crédito se serve de elementos da economia comportamental para que haja a tomada de um contrato que originalmente não seria uma necessidade da pessoa abordada. Esse material didático se inicia com a observação dos cumprimentos, das saudações, da identificação. Olá, boa tarde, boa noite, o meu nome é fulano, eu falo em nome do banco XYZ. Por favor, o senhor Cicrano se encontra? Muitas vezes, o nome e o telefone do senhor Cicrano estão disponibilizados por métodos não lícitos de compartilhamento de informações do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Ministério da Previdência, com as instituições financeiras. Cliente encontrado. Se houver uma abertura, use perguntas de expressão aberta. Início da abordagem. Senhor fulano, como vai? A quem o senhor recorre quando precisa de um dinheiro extra? Respostas esperadas. A um amigo, a um filho, a um banco, eu não preciso de dinheiro extra, eu não gasto além das minhas possibilidades, eu sou muito controlado, não preciso de dinheiro extra. Orientação. Observar a mensagem que está por trás do que foi dito pelo cliente, do que ele precisa, do que ele está procurando. Responda com perguntas novamente abertas. Não é recomendável dizer, receber este dinheiro extra agora ajudaria o senhor? Porque essa pergunta admite a resposta não ajudaria. Ao contrário, as pessoas do curso de formação de vendedor de crédito são orientadas a fazer perguntas abertas, como: a quem o senhor recorreria se fosse surpreendido com uma despesa inesperada?
Esta pergunta remete a uma resposta aberta, que lhe dará mais informações para realizar a venda. Normalmente se responde: utilizo o cheque especial, já tenho recursos extras para essas situações, utilizo meu cartão de crédito. Observe que por meio de cada resposta é possível diagnosticar a necessidade do cliente e qualificá-lo. Nos 3 primeiros casos, diga que o cliente economizará dinheiro com o consignado, pois é um serviço que tem a menor taxa do mercado. Economizará tempo, pois não há necessidade de consulta, o crédito é imediato e não precisa nem sair de casa para receber a documentação. E que poderá ter mais tranquilidade, firmando um contrato com um banco sólido e confiável como o XYZ. Que não precisaria recorrer a um filho ou um parente e com isso não teria necessidade de se expor ou explicar-se. O que o senhor faria caso recebesse esse dinheiro extra hoje? Espere a resposta do cliente. Ou tente sondá-lo. O senhor dirige? Quando foi a última vez que o senhor realizou uma reforma em sua casa? Reforma da casa é um motivo constante para o uso do empréstimo consignado. O senhor tem filhos e netos? Qual a idade deles? Os pais, aposentados e pensionistas, não raro usam crédito para ajudar filhos e netos. O senhor é casado? O senhor já conhece as cidades históricas do nosso país? O senhor possui uma casa na praia? E então perceba como o cliente responde e entre com o que souber de melhor de cada um. Por exemplo, o senhor pode comprar ou trocar de carro. O senhor já pensou nisso? Que carro o senhor gostaria de adquirir? O senhor pode realizar uma reforma em sua casa, realizando reparos de manutenção ou mesmo melhorias que facilitem a vida do senhor e sua família e que valorizem seu imóvel. O senhor pensou a respeito? O senhor pode investir no futuro de seus filhos e netos, pagando-lhes um curso profissionalizante, uma escola de melhor qualidade ou mesmo uma universidade. O que o senhor pensa dessa possibilidade? O senhor pode desfrutar de momentos de lazer com sua companheira, realizando uma viagem a passeio a uma das diversas cidades maravilhosas que temos no Brasil. Ou visitar sua cidade natal. De onde o senhor é? O senhor pode adquirir uma casa na praia para lazer próprio ou renda. Cada objeção apresentada pelo cliente deve ser uma oportunidade para demonstrar as qualidades do produto. Em caso de uma negativa forte, como o cliente dizer não, não preciso, mostre-se amigável. A última coisa que queremos é entrar em um embate com o cliente. Consulte-o sobre quando pode entrar em contato novamente. Pergunte-o sobre se ele gostaria de, ao menos, ter uma simulação. Agradeça sempre. Do outro lado, eu tenho um vendedor de telemarketing cuja remuneração normalmente depende do volume de contratos fechados. Reparem como um sistema está construído para a imposição da oferta de crédito em todas as circunstâncias. Ainda que esse não seja o momento em que a revelação do ônus moral aparece, é na frivolidade da oferta que ela começa a nascer. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de uma das possíveis razões teóricas de associação entre contrato e justiça, a partir da literatura de um autor chamado James Gordley, e que vai tentar encontrar em padrões aristotélicos históricos um momento passado em que fazia sentido esperar
equidade entre a obrigação e a contraprestação da maior parte dos contratos. Ainda que isso seja hoje uma realidade muito pouco provável e a gente tenha um fenômeno de massas que se aproveita muito dessa estrutura bio